Olá pessoal, eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos falar da última aula dessas aulas de cinética química, né? Um pouco mais assim, de curiosidade, né? Mas é interessante também, importante saber a continuação dos catalisadores. Mas a gente vai falar sobre as enzimas ou biocatalisadores. Então, falar a palavra enzima ou catalisador, biocatalisador é a mesma coisa. Só que o que acontece? A enzima a gente usa mais com os termos biológicos, então por isso chama biocatalisadores as enzimas. Então, aqui a gente fala assim, o que é uma enzima? A enzima é igual a falar que é um biocatalisador. São biocatalisadores ou biomoléculas que aceleram a velocidade das reações da mesma maneira que os catalisadores. Ou seja, as enzimas diminuem também a energia de ativação, né? Então, nós temos aqui a energia de ativação também, no caso, vou colocar aqui, vamos pegar, ó, a energia de ativação aumenta também, fazendo com que a taxa, né, a taxa de conversão dos reagentes e produtos seria maior, ou seja, a velocidade da reação é maior. Então, as enzimas, elas atuam assim como se fossem os catalisadores, né? Como eu tinha falado, eles diminuem a energia de ativação, mas ela trabalha como um sistema chave-fechadura. Então, se você tem aqui uma enzima e substrato, quando você encaixa certinho, ó, essa parte azul, essa parte laranja nessa bolinha vermelha, né? E aí o que acontece? Esse substrato se separa. O que ele faz, então, a enzima aqui? Ela separa esses dois produtos aqui. Então é importante notar que as enzimas não são consumidas na reação. A mesma coisa que eu tinha falado do iodeto, né? Naquela reação, ele se regenera. E também apresenta uma alta especificidade, ou seja, esse sistema que a gente chama de chave-fechadura, tá? Então, o sistema chave-fechadura. E ele converte, então, sob um determinado reagente ou um substrato. Além disso, apresenta valores de temperatura e pHs, ótimos, né? Que a gente vai mostrar depois um gráfico, né? Então aqui um exemplo de enzimas, as enzimas, né, os biocatalisadores são usados na nossa vida, quer dizer, sem enzima nós não estaríamos vivos aqui para falar, né? Então, por exemplo, uma enzima importante é uma enzima que tem aqui chamada pepsina, né? Essa é uma enzima que está na presença do ácido clorídrico que inicia a quebra das proteínas do estômago. Então a pepsina, ela é uma das substâncias químicas que é uma enzima, né? Ah, e lembrando, as enzimas, elas são feitas do que? As enzimas são feitas de moléculas, né, de moléculas gigantes, né, de aminoácidos que formam as proteínas. Olha que interessante. Então, se perguntar que tipo de molécula que é na química, né, as enzimas, elas são feitas de cadeias de aminoácidos que formam mais de 80 ligações de aminoácidos, formam as proteínas, tá? E então a pepsina serve para fazer a digestão das proteínas no estômago. Aí tem um outro tipo de enzima que é encontrado lá perto dos pâncreas, né? Que é uma enzima digestória também, que é uma enzima produzida pelos pâncreas, que continua no processo de quebra das proteínas, a chamada tripsina. Então tem a pepsina, que quebra a proteína, e tem a tripsina. Então quando você vai comer uma carne, essa carne ela tem vários aminoácidos. E esses aminoácidos formam essa proteína, essa cadeia gigante. Então, na verdade, o que faz, né? Você tem lá, por exemplo, uma cheia de cada molécula dessa é um aminoácido, tá? Que forma a proteína, tudo bem? O que vai fazer as enzimas? As enzimas, elas vão quebrar essas ligações de aminoácidos aqui, ó. E aí esses aminoácidos, eu tenho lá um aminoácido A combinado com um B, combinado com um C, com um D e um E. Pode ser que um aminoácido A, né? Eu tenho um aminoácido A que vai se combinar com um aminoácido, por exemplo, D, né? Que vai se combinar com o aminoácido B. Vai virar uma outra combinação de aminoácidos. E essa outra combinação de aminoácidos vai formar outras proteínas que nosso organismo precisa. Ou pode ser uma própria enzima, que é a pepsina e a tripsina, né? Outra enzima importante também é a chamada amilase salivar, ou também chamada antigamente de pitialina, né? É uma enzima que quebra grandes moléculas de amido. Na verdade, são os carboidratos, no caso do pão, macarrão, né? Em moléculas menores também. Então, você tem lá um carboidrato ligado com outro carboidrato, outro carbono, né? Outro carbono. Então, qual vai ser a função da amilase salivar? Vai quebrar também, vai ter uma nova recombinação para formar novas substâncias químicas no nosso organismo. Tudo bem? Então, é uma coisa interessante. Então, fala que a digestão começa pela boca porque tem uma enzima, que é chamada atualmente amilase salivar, que quebra as ligações de carboidrato, né? Que seria o pão, tudo que é massa, né?
E tem outra enzima que é chamada amilase pancreática, que continua no processo de digestão dos carboidratos, dos amidos, né, dos carboidratos também. Então, você vê que o pâncreas e o fígado, né, juntos, são órgãos, além do estômago, são muito importantes para o processo digestório. Então, a pessoa que tem problema nesses órgãos, né, provavelmente vão ter problema nas enzimas desses órgãos. E aí, vai ter um problema digestório e vai ter um problema de nutrição, infelizmente, tá? Então, o que tem que saber importante sobre as enzimas, né? Elas são altamente específicas, então isso aqui é um ponto importante de saber. Altamente específicas. Segundo, elas têm elevada eficiência. Elevada eficiência, né? E trabalha em condições de pH e temperatura ótima. Então, o que seria isso? Seria assim, ó, tem um gráfico simples, né? Então, tem um gráfico assim, né? Que tem a temperatura em função da atividade da enzima. Então, aqui é a temperatura. Então, assim, ele trabalha numa temperatura ótima, né? Então, a temperatura ótima, mais ou menos, é aqui, ó, nesse ponto, no pico da curva, tá? Então, aqui tem a ver com o quê? Com a temperatura. Então aqui é um gráfico de temperatura. Existe uma temperatura ótima que as enzimas trabalham. Depois dessa temperatura, as enzimas não trabalham direito ou podem até desnaturar. Não sei se você já viu esse termo de desnaturação. É quando a proteína desnatura devido a uma alta temperatura. Então por isso, não sei se vocês lembram, é perigoso a pessoa ter uma febre muito alta. Por quê? Febre muito alta é uma alta temperatura, então o nosso organismo possui várias enzimas de defesa no nosso corpo que fazem com que se proteja das doenças. Então, se tiver uma temperatura muito alta, essas enzimas podem perder a eficiência e perder a sua especificidade. Perdendo tudo isso, elas param de atuar e a pessoa pode levar a óbito, né? Chegar a morrer, né? Então, aqui a mesma coisa é o pH. As enzimas também é interessante saber que elas trabalham num pH ótimo, né? Que a gente chama de ótimo. O que seria um pH ótimo? Um valor de pH, né? Que ela consiga, por exemplo, digerir no estômago a proteína, né? Ou tem proteínas, tem enzimas que também estão no intestino, né? Então essas proteínas que estão no intestino também, elas vêm geralmente, os alimentos vêm ácidos. O que acontece? A vesícula biliar ela joga substâncias básicas para deixar menos ácida esse alimento, esse bolo alimentar, para que no intestino as enzimas que trabalham num pH básico, né, consiga ainda continuar digerindo os alimentos. Tudo bem? Então, como a natureza é perfeita, a vesícula biliar é um órgão, né, que produz sucos, né, sucos que mudam o pH do alimento conforme a passagem, porque quando chega no estômago o pH é muito ácido, saindo do estômago o alimento vai vir ácido ainda, só que tem enzimas que trabalham num pH básico. Então a natureza é tão perfeita que criou o homem a vesícula que faz com que libere sucos biliares, né, que a gente chama, fazendo com que esse bolo alimentar fique menos ácido, fique mais básico, e aí a atuação da enzima que trabalha num pH ótimo, que no caso seria um pH básico, né, que a gente fala que é pH maiores que 7, né? pH ácido vai de 0 até 7. pH neutro é igual a 7. pH maior que 7 até 14 é pH básico, né? Então, faz com que trabalhe melhor, entendeu? Então, as enzimas elas têm essas duas coisas. O pH, que é o potencial hidrogeniônico, a quantidade de íons, né, livres em solução. Né? Então existe um pH ótimo, pode ser um pH ácido ou básico ou neutro, depende da enzima e depende do meio, depende da temperatura. Então são vários fatores. É a temperatura e o pH. Se a temperatura e o pH não forem ótimos, né, que a gente fala, então a eficiência não vai ser ótima e não vai ser específica. E pode chegar uma hora que ela pode sofrer um processo de desnaturação, com pH e temperatura muito alterados, faz a desnaturação. Que é a desnaturação? É fazer com que a molécula, né, de proteína perca a sua função química, né? Ela mude sua estrutura totalmente e ela não tem mais função nenhuma. Ela é como se tivesse morrido, essa molécula, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar sobre as enzimas. As enzimas também são formas de catalisadores, são muito importantes para a gente, senão a gente não estaria vivo aqui. Nós possuímos diversas enzimas dentro do nosso corpo. Eu coloquei só algumas para entender, mas as enzimas também na produção industrial é importante, produção de etanol, produção de vinagre, de queijo,
iogurte, né? Sabão em pó, por exemplo, sabão em pó, né? Você fala assim, professor, o sabão em pó tem enzima? Tem, o sabão em pó, aquele sabão que você compra lá de marca ou não sendo de marca, depende, né? Você pega lá um sabão de marca, que eu não vou falar o nome, mas todo mundo conhece, o sabão Omo, né? Que eu já falei, né? No fim, eles possuem enzimas que digerem por exemplo, você tem uma roupa, né? Você tem uma roupinha que tá suja, tá lá suja de... Você tem uma camisa, né? Vou tentar desenhar uma camisa, que eu não sou muito bom de desenho, né? Aí você está sujando com molho de tomate, né? E aí o molho de tomate ou gordura, né? Caiu uma gordura lá na roupa, né? Também molho de tomate e gordura. Aí possui enzimas que digere esse alimento que está lá, que digere a gordura. Possui enzimas que digere a proteína, né? Então, e essas enzimas quando digerem, quando destrói as ligações químicas, tira a mancha da roupa, tá? Então a mancha da roupa, ele é tirado, não é um milagre, possui no seu sabão, além de ter o sabão que limpa, né, que tira a gordura, mas também possui algumas enzimas digestórias que quando a gente suja a roupa, ou pode ser por gordura ou por alimentação, né? Então é muito importante saber disso. Então no sabão em pó, no iogurte, no queijo, né, no vinagre e no produção de etanol também são formas de usar enzimas, né, para a produção desses alimentos, dessas substâncias serem mais rápidas. Tudo bem? Então, pessoal, é isso que eu queria falar. Tenham bons estudos e obrigado e tchau!